Bem, voltando agora para nossa gravação. Vamos que vamos. Proposição 9. Sejam M e M'. Agora, a ideia dele agora é mostrar como é que se calcula, né, a φ de M. Né? Então, ele vai começar mostrando como é que se calcula em um produto. Então, ele diz assim, né, sejam M e M' números naturais, tais que o MDC entre eles dois seja 1, ou seja, eles são primos entre si. Qual é a intenção aqui? É que quando você pegar um número n qualquer, que você for pensar na fatoração dele, né? E aí você fez uma fatoração desse número e deu considera um produto entre dois deles. Interessante que fosse, por exemplo, um primo 1 e um primo 2, né? Por exemplo. Ou então um produto de certos primos para o M, outro produto de certos primos para o M', mas de tal forma que os primos que estão aqui não são os primos que estão aqui. Consequentemente, você tem que o M e o M' tenham um MDC igual a 1. Então, é por isso que ele faz assim, para você pensar em fatoração depois. Então, você tem que isso age de maneira linear, né? Ou seja, o φ de M vezes M' é igual ao φ de M vezes o φ de M'. Aí ele diz assim, claro, né? Se o M for 1 ou o M' for 1, eu não preciso de dois, né? Bastava um só dos dois e acabou. Então, o ideal é que a gente pense que o M não é o 1, nem que o M' é o 1. Então, vamos pensar no M maior do que o 1 e o M' também maior do que o 1. Aí considere a seguinte tabela formada pelos números naturais, de 1 até M vezes M'. Ele começa, né? 1, 2, 3, 4, até o M', passou no M', né? Aí M' mais 1, M' mais 2, M' mais 3, etc. Chegou no 2M' e continua. Múltiplo M menos 1 vezes M' mais 1, M menos 1 vezes M' mais 2, blá, 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 e um dia você chega no produto M vezes M'. Né? Então, o primeiro número é o cara que está multiplicando M', e o segundo número é o passo que ele está dando, né, para frente. Então, vamos lá. Como se tem que se você tiver um múltiplo do M, né, e você considerar o MDC com o M', tendo em vista que M e M' são primos entre si, qualquer múltiplo do M e M' com um certo T também vai continuar sendo primo entre si. Quer dizer, isso se, somente se, você tem que esse cara também é primo com o M e com o M'. Isso daqui continua acontecerá se o cara que você pegou, o T que você pegou, é um cara que é primo com os dois, né? Se você quer pegar um cara que é primo com os dois, ele será primo com o produto dos dois. É isso. Ok. Repito, se você tem dois números que são primos entre si, então você pega um cara que é primo também com os dois. Então esse cara vai ser primo com o produto dos dois. Né? Pense aí na fatoração. Se você tem que não há primos que dividam esses dois caras aqui, né, ao mesmo tempo, aí você pega um outro cara que tem essa mesma relação com o M e que tem essa mesma relação com o M'. Então, naturalmente, esse cara também tem a mesma relação com o produto. Né? O T, na fatoração dele, ele não tem primos que se divida com o M nem com o M'. Então, também não vai ter com o produto. Afinal de contas, o produto é simplesmente você pegar os primos daqui e multiplicar pelos primos daqui. Então, esse si somente si é bastante intuitivo. Aí ele diz assim, para calcular então φ de M vezes M', devemos determinar os inteiros na tabela acima, que são múltiplos primos com M e M'. Então, já que o M e o M', né, têm primos totalmente distintos nas suas fatorações, então, se eu pegar os caras que são primos com M e com M', então eu terei os primos do M vezes M', né, no total. Se eu contar o de um e contar o do outro e fizer a multiplicação. Bem, então, como diz ele aqui, devemos determinar os inteiros na tabela acima, que são simultaneamente primos com M e M'. Ele começa a fazer isso. Se o primeiro elemento de uma coluna não for primo com M', então todos os elementos da coluna não são primos com M'. Bem, se você tem que um primeiro elemento de uma dessas colunas não é primo com M',
então todos os outros elementos também não são. Ora, se o primeiro elemento, digamos o 2 aqui, não é primo com M', significa dizer que há um primo que divide o 2 e divide o M'. Nesse caso, por exemplo, seria o número 2, né? Ora, mas aí se ele divide o 2 e o M', ele divide o 2, divide o M' mais 2, divide, aqui vai ser M' mais 1, mais 2, até chegar no M menos 1 M' mais 2. Aí o 2 estará dividindo tanto esse quanto esse, tanto o próximo como o 2, o tempo todo. Aqui ele vai estar dividindo o M', consequentemente vai estar dividindo esse produto, vai estar dividindo o 2, ou seja, ele vai dividir a coluna inteira. Se ele dividir a primeira, o primeiro ele divide todo mundo, né? Aqui, não, aqui só um, né? Pode dividir todo mundo. Mas se o K por exemplo, o K dividir o M' e o M, ele vai dividir todo o resto, né? Então, e se alguém que divide o K divide também o M', ele vai dividir o K, a soma M' mais K e todas as outras somas até o final da coluna. Bem, então, fácil de aceitar que é verdade, né? Todos os elementos da coluna não são primos com M'. Portanto, os elementos primos com M' estão necessariamente nas colunas restantes, aquelas que isso não acontecer. Então, você vai identificar por coluna. Se um deles não é primo, a coluna inteira não é. Então, quando um deles for primo, a coluna inteira será. Então, portanto, os elementos primos com M' estão necessariamente nas colunas restantes, que são em número exatamente φ de M', né? Porque se você olhar, é a mesma coisa que você escolher só os elementos aqui. Só os elementos aqui. Você vai procurar quem não é primo com M', né? Aqui. E aí isso é exatamente do 1 até o M', todo mundo. O M', no caso, não é primo com M'. Então você vai ter os caras que são menores que o M', né? Os anteriores, do 1 até os menores. E isso, contar essas colunas, vai ser exatamente contar φ de M', né? Cujos elementos são primos com M'. Como é fácil verificar? Sim, a verificação que ele fala é essa observação que nós acabamos de fazer, né? Que é só, basta você olhar a primeira linha aqui. Vejamos agora quais são os elementos primos com M em cada uma dessas colunas. Bem, como M e M' são primos entre si, a sequência que vai nos dar as colunas vai ser um certo K, um M' mais K, até um M menos 1 M' mais K, e isso vai formar um sistema completo de resíduos módulo M. Aí veja a proposição 6, não precisa olhar essa proposição que ele está falando, simplesmente para garantir essa afirmação que ele acabou de fazer, que nós já vimos. E, portanto, o φ de M desses elementos são primos com M. Então, você vai pegar isso daqui como um sistema completo de resíduos, né, e vai dele obter o sistema reduzido de resíduos. Logo, o número de elementos simultaneamente primos entre M' e M vai ser justamente o produto, né, porque você tem aqui a coluna vezes a quantidade φ de M' aqui. Então vai ser φ de M' vezes φ de M, que vai dar a quantidade de elementos na coluna. Então você tem o produto, né? O φ de M' você contasta contando as colunas, e o φ de M é a quantidade de elementos que você tem na linha. Ok? K, M' mais K, etc. até o M menos 1 M' mais K. Então, por isso nós temos o produto, né? Olhando isso daqui como uma matriz, o número de colunas, escolhe as colunas e multiplica pela quantidade de elementos na coluna. Por isso que dá essa resposta aqui. Bem, para facilitar a percepção de que isso é verdade, eu aconselho vocês a botar números, né? Coloquem números e analisem cada uma das afirmações, você vai ver que sempre funciona. Ok. Escolhe um número, par de números, faz o produto e verifica que é verdade. Aí o corolário 10, ele não tem, né? Na verdade, ele chama essa proposição aqui de 7, a nossa é a 9.
Corolário 10 tive que pegar no livro de novo com a foto aqui mal arranjada. Diz o seguinte: seja M um inteiro livre de quadrados. O que significa isso? Significa dizer que na fatoração do M, você vai ter alguma coisa do tipo P1, P2, etc. PR, e todos eles, os PIs, são diferentes de PJ, né? Se o I for diferente do J, tá? Ou seja, não vai acontecer P1, P1, ou seja, não vai acontecer P1 quadrado. Na fatoração, os primos só aparecem uma vez. Então, seja M um inteiro livre de quadrados. Seja M um inteiro livre de quadrados. Então, para todo A pertencendo a Z e todo K pertencendo a N, tem-se que A elevado a K de M mais 1 vai ser congruente a A módulo M. Lembra do exemplo anterior, né, que a gente mostrou ali que não funcionava, né, nesse caso aqui, ó, A elevado a φ de M mais 1 não é congruente a A módulo M. Né? A gente deu um exemplo que não funcionava. Mas por quê? Porque o M que a gente pegou aqui, ele não é livre de quadrado, né? 4 é exatamente 2 ao quadrado. Ele não é um cara livre de quadrado. Então não funciona porque ele não é um cara livre de quadrado. O que esse resultado está nos dizendo é que se o M for um cara livre de quadrados, então funciona. Legal, né? Legal, né? A gente tem um resultado, aí mostra que uma certa coisa não funciona e vai correr atrás de qual a condição que faz funcionar. E aí a condição que apareceu é que o M seja livre de quadrado. Vamos ver como é a demonstraçãozinha. A demonstração eu tirei uma foto pequena demais, depois percebi que ela estava incompleta, tive que completar aqui do lado. Bem, escrevemos M como um produto, né, onde são primos distintos, né, isso que significa ser primo de quadrado, ser livre de quadrados. Aí, como φ de M nada mais é do que φ de cada um dos fatores, isso daqui vai ser P menos 1, P1 menos 1, PR até PR menos 1, né, faz o produto. Todos entenderam, né? Esses caras são primos, então a φ de qualquer primo, φ de P, P', é igual a P menos 1, e você tem que φ do produto é o produto das φ's. Então, P1 menos 1, P1 menos 1, P1 menos 1, quer dizer, P1 menos 1, P2 menos 1, P3 menos 1, etc., faz o produto. Aí ele pega aqui um número K, ele faz uma sequência assim. A sequência dele é obtida da seguinte maneira. Ele tem aqui o P1 menos 1, multiplica P1 para num certo PI menos 1, e aqui o PI mais 1. Veja que sumiu daqui o PI. Né? Você tem aqui o PI aqui no meio e ele tirou, né? E ele fez o produto de todo mundo vezes um certo número K, né? Mas ele tirou aqui o PI e continuou com os outros até o PR-1, ou seja, ele vai tirar um e vai chamar cada um que ele tira de um KI, né? Multiplicando por esse K, tá? Note que ele tirou um cara daqui. Então, o que faz variar esse I é justamente a retirada do PI que ele vai fazendo, tá bom? Então, ele chamou de KI essa circunstância aí. E daí, né? O que se ganha com isso? Tem-se do fato, isso daqui foi mostrado anteriormente, tá? Eu acho que é aquele lance lá que ele pede para ser visto como exercício. Nós comentamos sobre essa formulinha agora há pouco. Vocês podem voltar lá depois. Isso é um fato, né? Que A elevado a K vezes P menos 1 mais 1 é congruente a A módulo P, lembrando que P é primo, né? Isso foi demonstrado anteriormente. Ou foi um exercício, não lembro bem, mas vocês podem descobrir aí. Isso para todo A que for inteiro e todo K que for natural. Nós temos esse fato aqui é verdadeiro.
E o que, que a gente quer concluir? A gente quer concluir isso aqui, ó. É parecidinho, né? O que, que tem de diferente? É que ao invés de ter P-1 aqui, eu tenho φm. Ok? Então, nós temos que isso é verdade se o P for primo. O que, que eu quero concluir? Eu quero concluir que vale trocando o P' aqui por um M com essa condição aí. Muito bem. Então, isso é verdade para todo K e todo I variando de 1 até R. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar o A elevado a K, φ de M mais 1, e escrever como A elevado ao KI, onde KI quem é? É os produtos que eu faço assim, ó, K vezes todo mundo, tirando o primo específico, tirando cada um dos primos, né? E aí eu tenho, se eu vou variando esses primos, todos esses valores continuarão sendo congruentes a A módulo M, né? Porque aí eu caio nesse resultado. Como isso é verdade para todo primo, então isso é verdade para todo KI que eu pegar, KI produzido dessa maneira, né? Então eu tenho que A elevado a K φ de M mais 1 vai ser congruente a A módulo M, desde que eu construa, né? Basta que eu construa o φ de M, na verdade o K φ de M como sendo KI P menos 1, mais 1 para cada I. E aí, pela proposição 9.13, 2, no livro dele, eu acredito que... Não, isso daqui eu já consegui pegar no nosso, é a 9.13, o que diz a 9.13. Eu não lembro mais dela aqui agora no momento, mas uma olhadinha aqui rápida. A nossa proposição 9.13, tomara que eu não tenha pego no slide, acho que peguei no livro mesmo. E a referência correta. Proposição 9.13. Sim, a proposição 9.13 do nosso livro diz que o A vai ser congruente módulo 1 certo MI se ela for congruente módulo o mínimo múltiplo comum dos MIs, né? A proposição 9.13, ela, item 2, ela nos garante que, deixa eu escrever ela aqui, A é congruente a B módulo MI, aí o I variando à vontade, aí 1, 2, para uma certa lista de números I. Isso daqui vai acontecer se somente se eu garanto que o A é congruente a B módulo o mínimo múltiplo comum entre o M1, o M2, etc., até o MR. Deixa eu afastar aqui para poder escrever direito. Módulo MR. Como é que isso se encaixa no que a gente está falando? Que eu posso pegar, pensar no produto aqui, do P1 até o PR, que vai ser o nosso M, né? Porque o mínimo múltiplo comum do produto de primos é exatamente o produto de primos, tá certo? Você não, se pega o mínimo múltiplo comum entre esses primos, o que vai acontecer? Isso vai ser exatamente o produto, né? Você tem uma sequência de primos, né? 2, 3, 5, 7, etc. E você quer o mínimo múltiplo comum, não tem o que fazer, né? É simplesmente fazer o produto entre eles. Isso é o mínimo múltiplo comum. Então, o nosso resultado lá na proposição 9.13.2 nos dava sobre o mínimo múltiplo comum. No nosso caso, a gente quer que o resultado nos dê sobre o produto, né? Para poder ter o M. Ora, mas é exatamente isso. O mínimo múltiplo comum dos primos é o M. Ok? E aí, consequentemente, a gente garante o resultado. Dá realmente para colocar o φ de M nessa circunstância em função desse resultado para os primos, né? Para os primos, se a gente constrói os nossos KIs dessa maneira aqui, retirando um por um. Isso daí, acredito que
Dá para exemplificar? Bem, o exemplo aqui seria a gente pegar um número que não é primo, mas é livre de quadrados, né? Um número que não é primo, mas é livre de quadrados. Vamos pegar como naquele nosso exemplo, o a igual a 2. A igual a 2. E vamos pegar, por exemplo, 8 é livre de quadrados? Não, né? 9 é livre de quadrados? Não. 12 é livre de quadrados? Não. 15. 15 é livre de quadrados e não é primo, né? Então, o que está afirmando isso daí? Isso daí está afirmando que, aqui, né? Está afirmando que 2 elevado a um múltiplo qualquer, pega um k qualquer, φ de 15, quem são os caras que são primos com 15? O 1, o 2, o 3 não, o 4 sim, o 5 não, o 6 sim, o 7 sim, o 9 não, o 10 não, o 11 sim, o 12 não, o 13 sim e o 14 também, né? Então o φ Professor, o 6 não seria não? seria, mas aqui eu quis pegar um número maior. Não, Um, o 6 não se enquadra, né? Como o, primo de 15. o 6, o 6 tiro. Ah, tá, obrigado. Eu pensei que você estava perguntando de eu usar o exemplo como 6. Ao invés do 15, o 6. Valeu. Tem mais algum que eu errei? Não, né? 1, 2, 3, não. 4, sim. 5, não. 6, não. 7, 8, não. 8, né? O 8 entra, né? O 8 entra. 9, não. 10, não. 11, 12, não. 13, 14, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você não me avisa, eu ia dar a resposta certa porque eu tinha colocado 6 e não tinha colocado 8. E eu não ia perceber que tinha errado. Valeu por avisar. Então, o que está afirmando aqui é que se eu tiver 2 elevado a k vezes o φ de m, no nosso caso aqui, k vezes 8, seria o φ de 15, né? Isso vai ser congruente a 2 módulo 15. Vai ser congruente a 2 módulo 15. Sei lá. Então, pensa aí, 2 elevado a oitavo. Dá quanto? 2 elevado a oitavo. Bem, 2 a terceira dá 8, a quarta dá 16, a quinta dá 32, a sexta dá 64, a sétima dá 128, 256, né? Então, 256, por exemplo, que seria 2 elevado a oitava, segundo ele, é congruente a 2 módulo 15. Vamos rezar. Professor, a questão do mais um ali não entra, não? Eu esqueci um, foi. Então falta um aqui. Então não é a oitava, tem que ser a nona, né? Então, por exemplo, pegando k igual a 1, 512. aí 512. 512 tem que ser congruente a 2 módulo 15. Aí eu tiro o 2 daqui e fico com 510, né? Aí vou pegar 510 e vou dividir por 15. Isso dá? Bem, 3 aqui, né? Sobra 6, 60, 4, Resto zero. 0. Perfeito, né? Então funciona. Se você pegar aqui o φ do m e elevar um a, eu peguei 2, porque era um número fácil de fazer, mas qualquer a aqui serve, e elevar a um produto do φ de m mais 1, isso vai continuar congruente ao cara aqui, né? Beleza. Interessante esse resultado. Essa construção é uma construçãozinha fina, boa de se pensar um pouco mais sobre ela e útil para mais à frente. Bem, se P é um número primo e R um número natural, então tem-se que φ de uma potência do primo é igual à potência do primo menos a potência com expoente reduzido de 1, que, colocando P de R em evidência, é igual a isso daqui, né? Bem, uma maneira de você calcular as φ de potências de primo. Essa é a maneira de
facilitar a conta, né? A visão dele aqui. Ou seja, é só você pegar P elevado a R e menos P elevado a R menos 1. Eu acho essa maneira aqui mais natural do que pensar em escrever isso assim. Então, de 1 até P de R, temos P de R números naturais, certo? Temos que excluir desses os números que não são primos com P de R. Ou seja, todos os múltiplos de P que são precisamente P, 2P até P elevado a N menos 1P, né? Porque é isso, né? Os múltiplos de P e que são menores do que P elevado a R são esses, né? Porque pegando os múltiplos de P, você tem 1P, depois 2P, depois 3P, etc. 3P. Vai chegar no momento que você vai ter P vezes P. Você quer parar um antes desse, né? Você quer parar em um múltiplo menor do que esse, ou seja, no anterior, que é P menos 1, P. Então, esses caras, P elevado a N menos 1, né? São os primos P que são precisamente até o anterior, né? Você tem o último, seria o P vezes P. Então, é o anterior. Todos os números que não são primos com P de R, ou seja, todos os múltiplos de P que são precisamente cujo número é P elevado a N menos 1. Sim. Até P elevado a N menos 1, eu tenho que esse número vai ser menor do que o P. Estranho, né? Isso aqui não é R, não? Eu acho que é. Deveria ser o mesmo P. É o R, né? Porque o outro será o P elevado a R. P elevado a R. Certo. Exatamente. Ele tem que tirar essa quantidade. O próximo seria o P elevado a R. Estranho, viu um N ali. Olha, a Gabriela falou que no livro tá o R. Tá o R, né? No novo, né? Então foi um erro da versão antiga. Ok. Então é só você contar essa quantidade, né? Você tem, pensa nos números do 1 até o P elevado a R e tira os múltiplos de P, que são os caras que não seriam primos com o P. E aí quantos são? São P elevado a R menos 1. Então, φ de P de R, exatamente, a quantidade total, que é P elevado a R, menos a quantidade dos que não são primos com R, que é P elevado a R menos 1. Simples. A posição é simples. Ok. E, finalmente, podemos obter a expressão de φ de M para qualquer M pertencendo aos naturais. No nosso livro novo é o Teorema 12. Então, seja M maior do que 1 e seja M com sua fatoração, né, a decomposição de M em fatores primos. Então, a φ de M nada mais é do que P1 elevado a alfa 1, etc., Pn elevado a alfa M, vezes 1 menos, ou seja, na verdade, se você reorganizar isso daqui, pega esse, multiplica o 1, depois multiplica o outro, você vai ter P elevado a alfa 1 menos P elevado a alfa 1 menos 1, né? Quando você faz o produto só desse primeiro por esse primeiro aqui. Aí faz do segundo, faz do terceiro, etc. Então isso tudo vai estar chamado de soma, né? Não, não é soma não, isso é produto. Aí eu faço esse produto, faço o produto do outro, P elevado a alfa 2 menos P elevado a alfa 2 menos 1, etc., né? Até chegar no último, que é o P elevado a alfa n menos P elevado a alfa n menos 1. Então, este produto é esse produto aqui, né? Então, o resultado decorre do lema 1,
e da proposição 3. Quer dizer, o resultado decorre do que a gente já fez aqui anteriormente, tá? E das proposições anteriores. Só reorganizei para ficar claro que esse resultado e esse são consequências, né? Aqui é o φ de cada potência e a proposição que ele fala é a proposição que diz que φ de m vezes m' vai ser φ de m vezes φ de m'. Né? Juntando isso com a fatoração do número lá, vendo a fatoração como sendo o produto dos primos, então você tem o resultado que você quer. Ok? Bem, beleza. Aí a fórmula do teorema acima, né, nos diz isso daqui. Eu prefiro ver assim, mas tudo bem. Para calcular o resto da divisão de uma potência a elevada a n por um número natural m maior do que 1, é conveniente achar um expoente h, de modo que a potência a elevada a h seja congruente a 1 módulo m. Então, achar o resto de uma potência, de um número natural, né? Número natural qualquer, fica facilitado se a gente achar o expoente que faz com que essa mesma, uma potência com a mesma base, fique congruente a 1 módulo m. Isso quando você quer achar o resto da divisão da potência por m. Tá? Pois, por quê? Porque se você olhar a divisão euclidiana, né, entre o n e o h, com o seu respectivo quociente, o seu resto, teremos que a elevado a n vai ser a elevado a essas coisas aqui, né, e tudo isso vai ser congruente ao resto, né, porque naturalmente você tem que o m vai dividir o a elevado a hq vezes r, então, tá mais r, menos o a elevado a r. Ok? Certo, porque isso nada mais seria também que dizer que ele divide a elevado a n menos a elevado a r. Beleza. Então, portanto, é clara a utilidade do teorema de Euler para a resolução desse tipo de questão. Então, quando a gente quer encontrar o resto da divisão de uma potência por um determinado número m, o fato da gente conhecer o teorema de Euler nos ajudará a encontrar esse h, e encontrar esse h nos ajudará a encontrar o resto. Nos ajudará a encontrar o resto. E justamente será o resto da divisão de n por h. O resto da divisão de n por h. Bem, aí vamos achar o resto dessa divisão. De 3 elevado a 100 por 34. Né? Vou pegar logo um exemplo para ficar claro o que a gente está pensando. Aí qual é a estratégia? A estratégia vai ser pegar o φ de 34. Aí 34, quando você fatora, dá 2 vezes 17. Aí você tem que isso vai ser, usando a nossa formulinha, né? Como é mesmo a nossa formulinha? P elevado a alfa 1 menos P elevado a alfa 1 menos 1. Então, usando a nossa formulinha aqui, você tem o nosso P é o 2, né? C. O nosso P é o 2. Deixa eu ajeitar. Então, aqui vai ser φ de 2 vezes o φ do 17. Bem, o φ do 2, então, ele está escrevendo assim, né? 2 elevado. Ele está escrevendo nesse formato aqui. 2 elevado a alfa 1, no caso, é o nosso 2 elevado a 0. Vai. Se eu olho para a fatoração do número, é o 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1. Mas aí ele faz alfa 1 menos 1. Notei, mas estranho, né?
Aqui fica o alfa 1 menos 1, que é 0. Vezes o 17 aqui elevado a 0 também. Aí agora aqui vem a parte dessas diferenças aqui, né? Que é o... Não sei como ele pensou isso aí. Aqui ele está pensando assim. Bem, ele está escrevendo assim. Ó. O que ele está fazendo φ de P1, por exemplo. P1 vezes P2, né? Ele está usando essa linguagem aqui. Isso é igual a P1 elevado a alfa 1 menos 1 vezes P2 elevado a alfa 2 menos 1 vezes P1 menos 1, ele escreveu isso assim. P1 menos 1 e P2 menos 1. Ele escreveu essa forma, ele usou essa forma de escrever. Então aqui fica o 2 menos 1 e aqui fica o 17 menos 1. Ok. E aí ele encontra 16. Perfeito. 1 e 17 menos 1, 16. Certo. Aí ele achou o f do 34, 16. Aí a ideia é, eu quero saber quanto é o resto da divisão de 3 elevado a 100 por 34. Esqueço 100, né? Encontrei 16. E esse 16 me é útil, porque eu tenho que 3 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 34. Em que isso me ajuda? Poxa, se eu já tenho 16 aqui, tudo que eu preciso é dividir o 100 pelo 16. Aí quando eu divido 100 pelo 16, eu encontro 6, né? Vai dar 36,96, sobra 4. E aí eu tenho que o 100 é 16 vezes 6 mais 4. Então 3 elevado a isso bem, como eu estou pensando módulo 34, o resto da divisão é o que importa aqui, né? O resto da divisão é o que importa. Isso é congruente a 3 elevado a quarta. Módulo 34. Aí quando você faz 3 elevado a quarta, você tem 81. 81. 3 a quarta. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E você tem 81. E aí quando você pega 81 e divide por 34, você tem 2 vezes, que dá 68. 8 para 11, 3 vai 1. 7 para 8, 1. Aí o resto é 13. Pronto, esse resto, 13, então, é a resposta. Essa divisão. Bem, em geral, nem sempre... Oi? Não, ele só reescreveu ali só para não aparecer divisão mesmo, na hora de reescrever. Na hora, o que o senhor falou ali dele ter usado 2 elevado a 0. Sim. Porque o livro, ele recomenda até, ele coloca até, nós podemos reescrever dessa forma. Eu acho que ele fez isso só para não ter divisão. Ok. Do produto. Essa maneira de escrever ela é mais interessante, né? Isso. Em outras palavras. É melhor escrever assim mesmo. Essa é a melhor maneira, eu acredito. Ou, como eu disse que eu simpatizava, vou fazer assim, né? Então, isso e isso vai dar no mesmo. Ok. Beleza. Em geral, nem sempre é possível achar esse número H, tal que isso aconteça, pelo menos com facilidade. Bem, aí ele dá um exemplo. Pegue 2... não é bem um exemplo, né? É a proposição. Ele vai mostrar quais são as condições em que a gente tem que ter para poder conseguir. Então, sejam dados A e M inteiros, com M maior ou igual que 2. Existe um H natural, tal que o A elevado a H é congruente a 1 módulo M, se somente se o A e o M forem primos entre si. Então, ele te dá agora a condição. No nosso caso aqui, o nosso A e o nosso M eram o 3 e o 34, né? E o 3 e o 34 são primos entre si. Então, beleza. Funcionou bem. Então, só funciona, a gente só pode ter tranquilidade se a gente tiver essa condição.
Então, ele demonstra assim, né? Se for primos entre si, pelo teorema de Euler, nós temos isso. Aí, mostrando a existência, né, do expoente. Ou seja, é possível você encontrar, porque o teorema de Euler garante. Basta você pegar o φ de m. Ok. Por outro lado, se não for, então essa equação aqui não possui solução. Né? Essa equação de Diophantine aqui não possui soluções. E, portanto, essa congruência aqui, ela não vai ter solução, né? Não possui solução. Aí, consequentemente, não temos como encontrar um H para elevar esse A aqui e dar congruente a um módulo M, certo? Então, de fato, a única condição para que isso daqui seja possível de ser encontrado é se o A e o M forem primos entre si. Aí ele faz uma observação importante aqui. Suponha que A e M sejam inteiros, o M maior do que 1 para que eu possa usar, simplesmente. O MDC sendo 1 pelo teorema de Euler, sabemos que se eu pegar todos os I's naturais, tal que as potências de A sejam congruentes a um módulo M e isso não seja vazio, isso é verdade sempre que isso daqui é verdade, né? O teorema de Euler garante. Portanto, nós podemos definir a ordem de A com respeito a M como sendo o número natural, a ordem de A como sendo o número natural N, tal que essa seja o expoente, o menor expoente possível para que isso daqui aconteça. Então a gente vai definir isso como sendo a ordem de A. Então a ordem do número A inteiro, a ordem de um número A inteiro para a gente, vai ser o número I, vai ser o número I natural, tal que o A elevado a I seja congruente a um módulo M, na condição em que isso daqui é o menor I, né? Então isso é a ordem de A. A gente vai chamar de ordem de A, um A sendo um número inteiro, o menor inteiro, tal que A elevado a I seja congruente a 1 módulo M. Certo? É uma ordem nesse sentido, no sentido módulo M. Aí note que se A e M não fossem primos entre si, isso não faria sentido, até porque eu não garantiria que existisse esse expoente. Né? Porque para o expoente existir, eu tenho que garantir a existência desse expoente aí por meio do teorema de Euler, e o teorema de Euler exige que isso daqui seja 1, e não diferente de 1. Lema 15. Sejam A e M inteiros, com M maior do que 1, A e M primos entre si. Temos que A elevado a N vai ser congruente a 1 módulo M. Se e somente se a ordem de A, ou seja, o menor expoente, tal que A elevado a N, seja igual a 1, dividir o N. Para quem estudou teoria de grupos em algum momento da vida, isso deve estar lembrando, né, a ordem de um elemento em um grupo. A ordem do elemento em um grupo divide a ordem do grupo. Certo? Existe uma forte relação aí entre as coisas. Bem, suponha, eu tenho um si somente si, né? Então eu tenho aqui que vai ser congruente a um módulo M, se somente se a ordem divide o N. Aí ele começa supondo que a ordem divide o N. Bem, se a ordem divide o N, então o N se escreve dessa maneira. E se escreve dessa maneira, pegar o A e elevar a N é a mesma coisa que pegar o A e elevar a R vezes a ordem. Mas aí, se eu faço isso, eu posso colocar o R como sendo o expoente mais externo. Aí eu tenho que A elevado a ordem elevado a R. Como eu estou com a ordem aqui, né? A elevado a ordem. Então isso vai ser congruente a 1 pela própria definição da ordem. Congruente a 1 módulo M. Então isso vai ser 1 elevado a R. Lembrando que a ordem é o I. A ordem é o I, que faz com que essa congruência seja verdadeira. Certo? Então,
troque o I por ordem, você tem que A elevado a ordem vai ser congruente a 1 módulo M. Esse aqui é congruente a 1 elevado a R. Reciprocamente, bem, provamos ao contrário, tá? Essa demonstração foi assim, né? Assim. Agora, a demonstração nesse sentido. Agora, o que eu tenho como hipótese é que A elevado a N é congruente a 1 módulo N. Então, reciprocamente, vamos supor a nossa hipótese, queremos provar que a ordem divide o N. Aí, pela divisão euclidiana, nós temos que, se eu penso na divisão do N pela ordem, então existe um quociente, existe um resto para isso, onde o resto estará menor ou igual que a ordem. Aí suponha por absurdo que o R seja diferente de zero. Ou seja, a gente está supondo que a ordem não divide o N porque a gente está supondo que o resto é diferente de zero. Mas olha, note que o resto é um cara menor ou igual que a ordem. Perdão, menor que a ordem. Tá? E o que você tem? Você tem que A elevado a N, por hipótese... Não, isso é o que eu quero provar, né? Eu quero provar que... Não, isso eu tenho, né? Que A elevado a N, que é A elevado à ordem, já que o N está escrito assim. Isso daqui vai ser congruente a 1, já que aqui é a ordem. Elevado a Q vezes A elevado a R vai ser congruente a A elevado a R, já que isso daqui vai ser congruente a 1, né? Isso aqui é congruente a 1. Então, isso daqui é congruente a 1 elevado a Q, e aí é 1. Uma vez A elevado a R é congruente a A elevado a R, isso tudo módulo M, tá? Bem, então nós temos essa congruência, o que é um absurdo, porque eu estou tendo que A elevado a R é congruente a 1 módulo M, mas só que R é menor do que a ordem. E a ordem é o menor elemento tal que isso aconteça. Então, o absurdo acontece por isso, porque R é menor do que a ordem. Oi? Só para ver se eu entendi essa questão da ordem aí. A ordem são todos os expoentes que eleva, no caso A é elevado a todos os expoentes que deixam o resto 1 na divisão por M, é isso? São Não, todos? é o menor. É o menor. O menor deles. Ah, certo. Tá? A ordem foi definida aqui, né? O conjunto de todos os Is, né? Você pega o conjunto de todos os Is, tais que A elevado a I é congruente a 1 módulo M. O teorema de Euler garante que esse conjunto é diferente do vazio. Então, se ele é diferente do vazio e ele é um subconjunto dos números naturais, pelo princípio da boa ordenação, existe um menor elemento. Então, esse menor elemento é exatamente o que a gente vai chamar de ordem. Aí, o que aconteceu aqui nessa demonstração? Nós dividimos o N pela ordem, aí vai ter um resto. Esse resto tem que ser um cara menor do que a ordem. Ora, mas se eu elevar o A elevado a N, eu vou acabar concluindo que o A elevado a R é congruente a 1. Mas o R é um cara menor do que a ordem. Como é que ele pode ser congruente a 1 módulo M, já que a ordem é o menor número natural, tal que o A elevado a I seja congruente a 1? Isso daqui não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, é isso que gera o absurdo. Portanto, gerou o absurdo porque eu considerei que o R era diferente de zero. Conclusão, o R é zero. E se o R é zero, então o N é Q vezes a ordem, portanto, a ordem divide o N. Está demonstrado a volta. Ou melhor, a ida, né? No sentido natural da leitura. A volta foi demonstrada primeiro. E aí, um corolário imediato disso me diz que se você pega A e M pertencendo a Z com M maior do que 1, para que eu possa usar como na ordem, né? na classe, módulo M, e A e M são primos entre si, temos que a ordem vai dividir o φ de M. Então, lembre-se que o A elevado ao φ de M vai ser congruente a 1 módulo M, né? Pelo teorema de Fermat. Então, esse cara elevado ao φ de M é congruente a 1 módulo M. E você tem que A elevado à ordem de A também é congruente a 1 módulo M. Mas só que esse cara é o menor deles, né? A ordem de A é o menor deles.
Então, a única chance que tem é ser a ordem de A dividir isso, tá? Então, consequentemente, a ordem do A divide o φ do N. Né? Para que isso daqui aconteça. Para que ambos sejam congruentes a 1, sendo esse o menor expoente, né? Se eu tenho um A elevado a 1x e eu tenho um A elevado a 1y, e ambos são congruentes a 1, é porque esse que é o menor vai dividir esse que é um M. Tá? Ok. Então, o corolário é consequência de fato da proposição anterior. Agora, todo divisor natural Fn é da forma 2 elevado a k a n mais 1 vezes k mais 1. Tá? Todo divisor natural de Fn. Todo divisor natural de Fn tem essa forma. Então, todo divisor natural de Fn vai ter que ter essa forma daí. O nosso Fn, deixa eu ver se ele esclareceu. Número de Fermat, não? Ele fala na parte anterior. Tá, sim. Eu estava olhando se durante o texto ele falava, me parece que não falou, durante a demonstração ele não fala, né? Mas, bem, todo mundo sabe que é o número de Fermat. Ah, tá aqui no final. Estava procurando. Ele fala na linha anterior da proposição. Ah, é? No finalzinho. Eu não trouxe para cá. Ah, o próximo resultado nos dará informações sobre os divisores dos números de Fermat. É verdade, tá aqui. Eu não esqueci de ler essa última frase. Bem, então todo divisor natural dos números de Fermat, né, dos Fn, é dessa forma. Ou seja, uma potência de 2 vezes k mais 1. Onde esse cara daqui é justamente o n mais 1, obrigatoriamente. Então, inicialmente, note que o produto de números da forma assim é também um número dessa forma. Isso é verdade? Bem, se você faz o produto de um número da forma 2n mais 1 vezes k, 2n mais 1 vezes k mais 1, por um número 2n' mais 1. Eu acho que tem que chamar de k' aqui, né? Mais 1. Isso seria o que, né? 2 vezes k mais 1. Seria isso. Bem, tem 4 parcelas. Faço o produto dessas duas coisas aqui, da primeira com a primeira, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 elevado a n mais 1 mais n' mais 1. E vou estar multiplicando por quem? K'. K'. Isso multiplicando a primeira parcela daqui com a primeira parcela daqui. O restante vai estar 2n mais 1k, quando eu multiplicar pelo 1. E quando eu multiplicar pelo 1 esse outro, eu vou ter 2n' mais 1k'. E no final ainda vou ter mais 1. Né? Então vai ficar tudo isso daí. O que eu quero verificar mesmo? Eu quero verificar que isso continua sendo uma potência do 2 com essa cara daí, né? E uma potência do 2 ainda sobra o meu mais 1 lá no final. O mais 1 eu já tenho aqui, né? Eu já tenho mais 1. Então tudo que eu preciso é verificar que essas 3 parcelas podem se escrever como 2 é uma potência do 2 da forma número mais 1 vezes k. Bem, quando eu faço... eu acho que eu escrevi direito, escrevi, né? Tá. Tenho 2 vezes k, tenho... Tá. Ok.
Então eu tenho várias potências de 2 aqui e eu tenho números multiplicando essas potências de 2. Então, isso vai dar um certo número, né? Quando eu somar essa quantidade, mais essa quantidade, mais essa quantidade, e pegar a menor potência de 2 aqui e colocar em evidência, eu vou ter um certo número, que eu vou chamá-lo de K, né? Vezes uma potência de 2 específica, e vezes, isso daqui vai me dar um K, e eu consigo ajeitar o resto da outra potência da forma 2 elevado a n mais 1. Tá? E o mais 1 que eu deixei aqui sozinho. Certo? Uma parte dessas potências eu separo para poder compor o K, e o que sobrar eu ajeito de forma que fica 2 elevado a n mais 1. Tá? Só para não escrever demais. Pense aí um pouquinho que é possível ajeitar essa expressão para ficar dessa forma. Bem? Ok. Então dá para fechar todos os produtos da forma 2 elevado a n mais 1, k mais 1, mantendo essa forma. Aí ele diz assim, portanto, basta provar a proposição para os divisores primos de Fn. Eu quero mostrar que todos os divisores de Fn têm essa forma. E eu acabei de argumentar que se eu fizer o produto de termos dessa forma, continuará tendo essa forma. Então, ele, juntando essas duas conclusões, na verdade, juntando o fato, olhando para o fato de que isso daqui é fechado, basta então que eu olhe para os divisores primos. Né? Então, ele pega um P', um divisor primo de Fn. Fn tem essa cara. Logo, P, já que P é primo, P é ímpar naturalmente. E aí você tem que, como ele é ímpar, 2 elevado a 2n vai ser congruente a menos 1 módulo P, né? Ou seja, isso daqui é um número par. Se eu somo mais 1, eu tenho um número ímpar. E como eu tenho que P é ímpar, a forma dessa congruência está correta, né? A forma natural é essa aqui. Então, isso vai ser congruente ao nosso P se ele for um divisor primo do Fn. Vai ser congruente a P. Bem, assim o que acontece? Ele olha para a ordem. Ele olha para a ordem. Deixa eu só observar um detalhe aqui. Tá. A ordem módulo P. Ele olha para a ordem módulo P do 2. Né? A ordem do módulo P de 2 não divide 2 elevado a n, pois, caso contrário, você teria que menos 1 e 1 seriam congruentes módulo P, né? Menos 1 e 1 aqui significa dizer que o P dividiria o 2. Tá? O P dividiria o 2, mas não é o caso, né? Nós estamos pensando em P maior do que 2, já que P é primo. Então, isso não acontece, consequentemente, você tem isso daqui. O que implicaria, isso daqui implicaria que 2, sim, que P divide 2, foi o que eu acabei de dizer. Não acontece. Elevando ao quadrado ambos os membros da congruência acima, dessa congruência aqui, se você elevar isso ao quadrado, você tem esse resultado. Que 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 é congruente a 1 módulo P. Ok. Eu quero concluir, não esqueçam, que todos os meus divisores, nesse caso, a gente viu que basta olhar para os divisores primos, tem essa forma. Certo? E aí do lema 2, bem, o que é o lema 2? Não sei o que ele chamou de lema 2 aí. Deixa eu olhar o nosso resultado aqui, o nosso 17. Fica mais fácil olhar pela nossa versão para poder dizer o que ele chamou de lema 2. 17.
é o nosso 15. Ele chamou de 2, é o nosso 15, que é esse aqui. Esse aqui. O 2 é o nosso 15, que nos afirma isso daqui, tá? Que a ordem divide o n. Então, ele é só a afirmação, né, de que a ordem divide. Então, pelo lema 2, cadê o lema 2 dele aqui? Pelo lema 2, essa ordem divide isso, é exatamente o que garante lá o lema 2. E como a ordem de 2 não divide o 2 elevado a n, segue-se que a ordem de 2 ela é uma potência da forma 2 elevado a n mais 1, né? Já que a ordem divide 2 elevado a n mais 1 e não divide nada menor. Então, de fato, a ordem de 2 é 2 elevado a n mais 1. Aí, por outro lado, pelo teorema de Fermat, a gente tem que 2 elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p, e, consequentemente, também pelo lema 2, já que a ordem tem essa cara, e 2 elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p, você tem que a ordem de 2 divide o p menos 1. Certo? Daí segue-se que 2 elevado a n mais 1, que é a nossa ordem, divide p menos 1, e, portanto, o p, né, já que é 2 elevado a n menos 1, divide p menos 1, isso significa dizer que p menos 1 é um múltiplo, sei lá, é k, né? K vezes 2 elevado a n menos 1. É um múltiplo do 2 elevado a n menos 1, portanto, p é da forma k vezes 2. Menos 1 não, mais 1. 2 elevado a n mais 1, mais 1. Verdade. Chegamos ao que a gente queria. Ok? É só continha e o resultado isolado, né, do resto do texto. Ele só quis lembrar dessa relação do número de Fermat com provar essa forma usando os resultados anteriores. Mostrar que os resultados anteriores demonstram esse fato. Era essa a intenção dele ao colocar esse resultado. Bem, 18. Como é que está nosso tempo? Eu disse que a gente ia até aguentar, né? Acho que pelo menos a primeira sessão a gente termina. Então, 18. Neste exemplo, vamos dar uma prova mais conceitual do que a dada no exemplo 2, da unidade 19, do fato de que o número de Fermat F5 igual a isso não é primo. Sim, nós mostramos em algum momento que isso daqui não era primo, né? E aí ele diz que agora, nesse exemplo, vai dar uma prova mais conceitual. Aí ele diz assim: pela proposição 1017, né? Pela proposição 1017, ou seja, por essa nossa proposição, os números da forma, o número F5, né? Ele vai ter a forma 2 elevado a n mais 1, ou seja, 2 elevado a 6, vezes k mais 1. A proposição anterior nos garante que o F5 se escreve assim. Aí, fazendo k variar de 1 até 10, obtemos os números. Então, ele pega isso aqui e sai variando de 1 até 10. Né? Quando ele coloca 1, ele tem 2 a sexta, que é 64, mais 1, 65, e assim por diante. Aí ele sai fazendo variar e encontrando todos esses números, variando aí o valor do k, encontrando esse número. Dos quais apenas 193, 257, 449, 577 e 641 são primos. Né? Ok. Então, se esses são primos, aí vamos testar esses valores para P igual a 193. Ele pega o primeiro aqui e vai brincar um pouco. Aí ele pega 2 elevado a 8 é 256. Isso é congruente a 63 módulo 193. Ok, então ele encontrou aqui o 2 elevado a 8. Ele quer chegar no 25. Aí ele eleva agora a quarta e encontra 108, né? Eleva a quarta e encontra 108. Pegando os restos das divisões, tá? E, consequentemente, ele soma 1
E aí ele tem 109. Mas só que 109 não é divisível por 193. Aí ele diz assim: deixamos para o leitor, como exercício, verificar que 2 elevado a 32 mais 1 também não é divisível por 257. 2 elevado a 32 mais 1 também não é divisível por 449 nem por 577. Ou seja, ele está se referindo aos outros primos. Aí vamos agora mostrar que 641 divide o F5. Ou seja, ele tentou aqui o 193, mostrou como não conseguiria, e agora ele vai para o 641. Aí quando ele vai para o 641, ele pega aqui o 2, está com ele elevado à oitava, eleva ao quadrado e chega a 154. 2 elevado a 16 é congruente a 154 módulo 651. Bem, novamente eleva ao quadrado e chega a 640. E aí, pronto, chegou muito próximo, né? Faltou só 1. E aí sim, se ele acrescentar 1 aqui, ele vai ter que, 2 elevado a 32 mais 1 vai ser congruente a 641, né? Somando 1 aqui dos dois lados. E aí, claro que 641 é congruente a 0 módulo 641. Conclusão, o 641 é um número que divide o F5. Então, ele chamou isso de uma demonstração, de uma forma de mostrar, provar, de maneira mais conceitual. O que ele fez, na verdade, aqui é uma aplicação, né, da ideia e eliminação de casos para poder chegar no único caso que ele pôde mostrar dentre esses, que no caso seria o 641. Ok. 19, essa nossa sessão só vai até o 21. Então, vamos para o 19, 20 e 21. Na progressão aritmética de primeiro termo 1 e razão 2 elevado a R, para R pertencente a N fixo, existem infinitos números primos. Então, na progressão em que você começa com o número 1 e pega a razão 2 elevado a R, por exemplo, vamos pegar 1, né? Seria 3, depois 5, depois 7, depois 9, depois 11, etc, né? Peguei o R igual a 1, seria, por exemplo, essa. Se tivesse pego o R igual a 2, seria 4, né? Então 5, depois 9, os 13 e assim por diante. Ele afirma que dá para demonstrar que existem infinitos números primos nessa progressão aritmética usando o que a gente já viu. E aí a demonstração dele ele faz assim: seja Fn o enésimo número de Fermat. Como todo número natural maior do que 1 possui pelo menos um divisor primo, segue-se que cada número de Fermat tem pelo menos um divisor primo. E a gente tem que o MDC entre dois números de Fermat distintos é sempre igual a 1. Então, esses divisores são 2 a 2 distintos. O resultado segue agora da proposição 5. Ele chamou de proposição 5. O resultado segue agora da nossa proposição 5. É o que a gente chama de 10 e 17, né? Nossa proposição 17. Ou seja, dessa nossa proposição aqui. O simples fato de que os divisores têm essa forma, e aí, como nós teremos infinitos elementos com essa forma, então nós teremos infinitos números primos, né? Já que na nossa demonstração lá nós vimos que teríamos que tratar só com números primos, teremos infinitos números primos nessa condição aqui, dentro dessa PA. Okay? Então ele usou o resultado para mostrar uma afirmação que ele já tinha feito antes para uma PA, não lembro se exatamente essa, acho que não, mas ele já tinha feito uma demonstração anterior da quantidade infinita de primos para uma certa progressão aritmética.
E por fim, não por fim ainda, né, vai até 22, o exemplo 10, 20. Se n é um divisor de um número da forma, aí agora é um número de Mersenne, né? MP igual a 2 elevado a p menos 1, onde p é um número primo, então esse n, que é o divisor, ele é congruente a um módulo p. É congruente a um módulo p. Ou seja, esse n tem a forma alguma coisa vezes p, p vezes p, mais 1. Né? Mais 1. Ou em outras palavras, n menos 1 é um múltiplo de p. Certo? Então, todo divisor de MP dessa forma é de MP 2 elevado a p menos 1, número de Mersenne, onde p é primo. Todo divisor desse tipo de número de Mersenne tem a forma TP mais 1. Então, basta mostrar que todo divisor primo Q de MP possui essa propriedade, pois o produto de tais números também possui. Então, todos os divisores que tiverem essa propriedade, naturalmente, continuarão tendo essa propriedade de ser congruente, né? Porque você pega vários que têm essa propriedade, todos eles serão congruentes a um módulo P, né? Você tem que N é congruente a um módulo P. Você tem que um M também é congruente a um módulo P. Então, consequentemente, N vezes M é congruente a 1 vezes 1 módulo P. Tá? O N é visto como 1 módulo P, o M também, então o produto deles dois é visto como 1 módulo P. Ok. Então é isso que ele está afirmando aqui, que todos possuirão. Basta olhar o número primo, porque o produto vai continuar tendo as mesmas propriedades, portanto, basta você olhar para a fatoração do número. Então, suponhamos então que Q seja um divisor primo de MP, logo MP, que é 2 elevado a p menos 1, vai ser congruente a 0 módulo Q, né? Significa dizer que o Q divide isso. Daí segue-se que 2 elevado a p seria congruente a 1 módulo Q. 2 elevado a p vai ser congruente a 1 módulo P. Note que a ordem de 2 diferente de 1 em relação a Q, ou seja, você não tem que o 2 elevado a 1 é congruente a 1 módulo P. Né? Você não tem que o 2 elevado a 1 é congruente a 1 módulo P, porque o 2 não é congruente a 1 módulo P. Pois, caso contrário, você teria que o 2 dividiria o Q, o que não é verdade. Não é verdade. Porque o MP, esses números aqui, são números ímpares. Você tem um número par aqui, menos 1. Isso é ímpar, então, claro que o 2 não dividiria esse Q. Portanto, como a ordem em relação a Q do 2 divide o P, tem que dividir o P, não divide o Q, mas divide o P. Certo? Segue-se que a ordem em relação a Q, né, módulo Q, de 2 é igual a P. Obrigatoriamente, porque P é primo, né? Então, só tem a chance de ser 1 ou P e não é 1. Então, por outro lado, pelo pequeno teorema de Fermat, temos que 2 elevado a Q menos 1 é congruente a 1 módulo Q. Logo, a ordem do 2, que é o P, tem que dividir o Q menos 1. E, portanto, o Q, né, se a ordem do 2, que é o P, vai dividir o Q menos 1, você tem que o P divide o Q menos 1, né? P dividir o Q menos 1 significa dizer que Q menos 1 tem a forma TP. TP, consequentemente, significa dizer que Q é congruente a 1 módulo P. Que era o que a gente queria mostrar. Né? O N é congruente a 1 módulo P, e a gente acabou de mostrar que cada fator do N é congruente a 1 módulo P. Cada fator primo dele é congruente a 1 módulo P, consequentemente ele todo é também. Ok? Bem, e para finalizar, no livro anterior era um capítulo, aqui é a seção.
mostraremos como o teorema de Euler conduz a um teste de primalidade devido a esse texto aí do Lucas, publicado em 1878, que é uma recíproca parcial do pequeno teorema de Fermat. A recíproca parcial diz o seguinte: sejam A e M dois números naturais, tais que eles são primos entre si. O que diz o pequeno teorema de Fermat? Diz que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, né? É isso que diz. Então, como é uma recíproca, ele supõe que isso acontece. Né? O que o pequeno teorema diz é que no caso de você ter isso daqui igual a 1, né? Então eu posso ter M aqui é a mesma coisa. Então a recíproca é eu considerar isso e concluir que no caso do M ser primo e eu tenho um K menor ou igual que o menos 1, eu tenha que essa congruência aqui não acontece, né? É diferente. Ok. Então vamos lá. Essa é a nossa hipótese. Essa também é nossa hipótese. E a gente conclui que o M é primo. Certo? A gente tinha que, sendo primo, eu tinha isso. Eu agora tenho que, nessas condições, eu tendo isso, eu tenho que o M é primo. Pronto. Por isso é visto como uma recíproca parcial, não completa. Porque eu coloco condições a mais para que isso seja verdade. A recíproca seria completa se, dado isso, eu já garantisse que M era primo direto, sem botar nenhuma condição. Ele botou essa condição. Então, a hipótese nos diz que a ordem de A em relação a M, ou seja, o menor expoente I, tal que A elevado a I é congruente a 1 módulo M, o menor expoente, que é essa ordem de A, ele está dizendo que esse I aí vai ser igual a M menos 1. Ótimo, né? Se eu estou querendo concluir que o M é ímpar, isso é muito bom. Então, a hipótese nos diz que a ordem de A em relação a M, ordem módulo M, vai ser M menos 1. Como a ordem de A, a hipótese nos diz isso, né? Nos diz que A elevado a M menos 1 é congruente a 1 módulo M. Certo? Então, isso daqui me diz que a ordem do A, módulo M, é igual a M menos 1. Então, como a ordem do A divide φ de M, isso daqui nós já comentamos, né, anteriormente, φ de M se encaixa aqui, e para um número se encaixar aqui, só se for múltiplo da ordem de A, já que a ordem de A é esse número aí. Bem, então, como a ordem de A divide φ de M, temos que M menos 1, que é a ordem de A, divide φ de M. Logo, o M menos 1, obrigatoriamente, é um cara menor do que a φ de M. Mas a φ de M, ela é menor ou igual que o M menos 1, né? A φ de M, ela é escolhida, é uma dessas quantidades, né? É uma dessas quantidades. Né? Porque será escolhido entre esses números quando a gente pega aqui as barras, né? Quando considera módulo M. Será entre eles. Então, a quantidade é menor do que isso. Por um lado, φ de M é menor, e pelo outro lado, φ de M é maior. Então, não tem condições de ser maior e menor, então tem que ser igual, né? Eu dou a condição menor ou igual, maior ou igual, então tem que ser igual. Certo? Ora, mas se φ de M é M menos 1, significa dizer que M é primo. Esse é o argumento da demonstração dele. Bem, alguém aguenta ainda? Acho que não, né? Quase 2 horas e 40. Como eu venho fazendo sempre um videozinho para concluir, eu posso deixar então o teorema de Wilson para um videozinho. É menos, né? Pequenininho. Aí eu deixo o teorema de Wilson para um videozinho para uma outra hora que vocês tenham condições de aguentar, né?
Pelo menos eu agradeço, professor, porque, tipo, é o tempo da gente processar muitas informações e fazer